Boa noite, irmãos. Graças ao Senhor, estamos aqui mais uma vez para estudarmos sua palavra, né? Continuando aí a carta de Paulo aos Filipenses. Vamos iniciar hoje a partir do versículo 9. Vamos estar dando uns horários agora, né? De direção do Senhor em tudo. Para assim fazemos. Vamos orar. Okay, vamos dar graça, então. Nosso bendito Deus e Pai, nós agradecemos mais uma vez por estarmos aqui com Tua palavra aberta. Pedimos a direção do Teu Espírito ao lermos nessa epístola de Paulo aos Filipenses, possamos aprender os Teus propósitos para conosco. E também pedimos por Tua mão, cuidando de cada um, que os ouvintes possam estar sendo edificados com a Tua palavra. Nós agradecemos por Teu grande amor em nos proporcionar esse tempo juntos e encomendamos tudo, dando graças no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. 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 Vamos à leitura, então, da porção de hoje. Filipenses 1, a partir do versículo 9. E peço isto, que a vossa caridade abunde mais e mais em ciência e em todo conhecimento, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo, cheios de frutos de justiça, que são por Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E quero, irmãos, que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Uns por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade. Nisto me regozijo, e me regozijarei ainda. Porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, segundo a minha intensa expectação e esperança, de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será também agora, como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mas, se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas, de ambos os lados, estou em aperto, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Mas julgo mais necessário, por amor de vós, ficar na carne. E tendo esta confiança, sei que ficarei, e permanecerei com todos vós, para proveito vosso e gozo da fé, para que a vossa glória abunde por mim em Cristo Jesus, pela minha nova ida a vós. Somente deveis portar-vos dignamente conforme o Evangelho de Cristo, para que, quer vá ou e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do Evangelho. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus, porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes, que já em mim tendes visto, e agora ouvis estar em mim.
O que na carta aos Efésios, Paulo orava também por inteligência, ele fala aqui no versículo 9 de ciência e conhecimento, que nós já vimos, né? Tratar-se de o conhecimento e a inteligência para usar esse conhecimento. Na carta aos Efésios, quando ele escreveu sobre a oração deles, ele orou por eles, lá em Éfeso, era que eles tivessem inteligência, conhecimento e inteligência, mas a respeito de doutrina, doutrinal, na área doutrinal, porque ele era um mistério que ele estava revelando a eles, os mistérios da igreja, né, que Paulo tem a revelação, esse mistério que ele estava falando para eles, que eles tivessem, então, ele orava para que eles tivessem um conhecimento, né, e uma inteligência espiritual para seguirem nessa doutrina, na sã doutrina e nesse mistério, o conhecimento desse mistério. Aqui em Filipenses, ele está tratando, mas ele está orando e pedindo um conhecimento para que eles tivessem inteligência no que diz respeito às coisas práticas da Assembleia, como agir nas situações em que havia necessidade de um exercício prático. Por isso que ele fala, para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até ao dia de Cristo. Então, a oração dele era para que eles tivessem conhecimento e inteligência para andar aqui nesses passos, aqui nesse deserto, mas de uma maneira em que fosse com inteligência, não andar só por andar, porque todo mundo está indo, eu vou junto, mas ter o conhecimento e a inteligência para aplicar esse conhecimento com respeito às coisas práticas que o Evangelho traz na vida do cristão. Essa inteligência espiritual de poder discernir como deve agir, né, nas coisas concernentes à Assembleia, isso é para todos, né? Não só para os irmãos que exercem alguma coisa pública, né? Mas também os irmãos que, de alguma forma, ajudam em oração, ajudam ali de forma mais simples. Todos temos a mesma responsabilidade de olhar de forma espiritual para as coisas que estão acontecendo na Assembleia e ter uma apreciação por aquilo, um sentimento de amor por aquilo. Não é algo como empresa, não é uma empresa que vai realizar serviços para o mundo ou para lucro. Ali é uma obra do Senhor, o qual nós temos o privilégio de participar, o qual nós temos que ter um verdadeiro sentimento espiritual, pela fé, né, e mover ali nossas ações. Eu não posso olhar para uma assembleia, uma reunião de irmãos, reunir o nome do Senhor, e tratar aquilo como uma coisa a mais na minha vida. Não é assim que vamos conseguir discernir a importância de cada decisão realizada ali. Nós temos muitas preferências, né? Eu tenho um gosto de algumas coisas mais que outras. O Haroldo gosta de algumas coisas mais que outras. E é claro que as coisas que nós gostamos mais, nós damos mais atenção. Porque nós temos mais vontade de fazer aquilo do que a outra coisa. Então, nós cuidamos melhor daquilo que temos mais apreciação, temos mais afeição, né? Temos um cuidado mais dedicado às coisas que para nós são mais importantes. Isso em relação às coisas do mundo, né? Quando é o Evangelho, quando é coisa do Senhor, não é um amor que procura o meu interesse, aquilo que eu acho que é importante para mim, mas é um amor que envolve um sentimento espiritual que não é procurando aquele irmão que eu gosto mais, aquele dia melhor, aquele momento, aquela posição que eu quero, mas que procura saber a vontade do Senhor e agradar a Ele. Não é um amor que nasce em mim porque o que eu quero para mim, mas é um amor que age em mim porque eu quero fazer algo para a edificação do próximo, do meu irmão, né? Para a glória do Senhor na Assembleia.
Não é algo que eu procuro para o meu interesse, mas é um amor que eu quero realizar fora de mim. Que esse é o amor de Deus, não é aquele que nasce porque eu gostei, eu quero, eu me sinto bem, mas é que eu entendi, eu aprendi e agora eu consigo fazer. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É um amor que vem do alto, né? É diferente. Uma coisa é você ficar procurando razões para amar. Outra coisa é você amar na medida que você conhece a Cristo. Não é razões que eu procuro, mas a verdade que eu conheço. Ela que move as minhas ações. Isso é oração, né? Primeiro, nós começamos orando para conhecer. Nós guardamos, né? Tem uma palavra, né, que fala, aquele que guarda os meus mandamentos. Guardar não é igual a obedecer. Um soldado pode ir para a guerra sem saber nem o motivo da guerra. Ele obedece e pronto. Mas quando nós guardamos, nós obedecemos com entendimento. Não sei explicar bem isso. Você guarda a verdade, você aprende a obedecer, não porque é uma regra, é uma lei, é uma exigência. Você agora faz porque você entendeu que aquilo é a vontade do Senhor. Você guarda aquilo, você aprendeu. Você não precisa ficar toda hora lendo a listinha lá. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, você já faz com entendimento. Você guardou, porque você amou. É como você obedecesse, não por causa de uma punição, mas porque aquele que pediu para você fazer, você tem amor por ele. Né? Quando fala para Pedro, joga a rede aí no mar, que vou jogar a rede porque você está pedindo, né? Por causa da tua palavra. Ali ele já começa a realizar algumas coisas no nome do Senhor Jesus, né? Quando você guarda, você obedece porque Cristo pediu. Porque tem Ele, o amor que você tem por Cristo Jesus, move a sua obediência. Né? Não é um legalismo. Então isso é um ponto na vida cristã que tem que ser exercitado. Isso é possível em oração. O quanto eu amo o Senhor é o quanto eu posso guardar os seus mandamentos, né? Tem uma passagem que ele fala: aquele que me ama guardará minha palavra. Então, esse guardar é diferente de obedecer. Eu não sei explicar bem isso, mas acho que o irmão sabe melhor, se for o desejo dele, porque nós temos que entender esse discernimento espiritual para poder fazer a vontade do Senhor, olhando para os interesses de Deus, não para os nossos sentir bem, sentir a vontade, gostar de alguma coisa, mas saber qual é a vontade de Deus na Assembleia, como Ele quer agir. Às vezes queremos fazer alguma coisa e não dá certo. Nos reunimos em cuidados, decidimos fazer alguma coisa e aquilo não dá certo. Tem alguma coisa impedindo. Por que está acontecendo aquilo? É realmente alguém que está impedindo? É o inimigo não querer realizar? Ou é Deus que não quer que nós façamos? Precisamos orar, precisamos entender a vontade do Senhor, esperar também. Paulo foi preso, se não me engano, ele fala da prisão em Filipe, em Roma, porque ele desobedeceu. Acho que não era para ele ir para Jerusalém, ele foi, aí ficou sendo preso. Mas você percebe que a prisão dele, uma bênção, né? Posso dizer assim. Ele entendeu a disciplina, ele aceitou a disciplina. Por isso que ele escreve agora dessa forma. Ele escreve falando de amor, ainda estando preso. Porque ele entendeu que foi preso porque foi para o lugar que não devia. Agora a disciplina está produzindo nele frutos de amor, porque ele entendeu. Ele agora consegue discernir o momento que está vivendo. E discernindo, ele se esvazia da circunstância e consegue falar de amor com essa propriedade que está falando aí. Porque a disciplina, muitas vezes, é ela que limpa o coração, para podermos, depois, passado pelaquela prova, né, falar de Deus com sinceridade. Porque muitas vezes, que nem disciplina na Assembleia, né? Muitas vezes, uma disciplina na Assembleia, ela acontece com o irmão, e por causa dela, outras coisas são resolvidas. Às vezes o irmão que está em disciplina, às vezes nem entende o que está acontecendo. Ele sabe que errou, mas fica ali orando, mas por causa daquela disciplina, Deus revela outras coisas. Deus traz à tona muitas coisas, por causa de uma disciplina. Nós não sabemos como Deus age, assim, nós temos como entender.
os opostos divinos, né, em cada situação. Mas orando, vamos ver com o tempo que, olha, por causa da disciplina daquele irmão, apareceu isso, apareceu aquilo, e resolvemos um problema que estava ali há muito tempo na Assembleia, uma raiz de problema que Deus revelou, fazendo o quê? Causando uma disciplina, e aquela disciplina trouxe à tona muitas verdades e resolveu o problema na raiz. E assim a Assembleia tem paz. Então temos que ter esse discernimento, a forma que Deus age nas coisas, para podermos falar com sinceridade, amar de verdade. Até aí. Esse versículo 10, na tradução do Darby, ele dá mais entendimento do que Paulo está falando, porque ele diz para que possa julgar e aprovar as coisas que são mais excelentes, de maneira que possa ser puro e sem ofensa para o dia de Cristo. Então, nós julgarmos e aprovarmos as coisas que são mais excelentes. Porque nós temos as coisas que são excelentes, mas temos coisas mais excelentes ainda que Deus nos dá. E nós podemos julgar cada uma delas e aprovar essas coisas e andar nelas. De modo que nós sejamos puros para Deus e sem ofensa para os irmãos. Esse é o propósito de andarmos assim, como ele pede aqui, né? A oração dele é nesse sentido. É exatamente por causa disso. Ele fala, para que aproveis as coisas, julgueis e aproveis as coisas que são mais excelentes, para que sejam sinceros ou puros diante de Deus e sem escândalo diante dos irmãos, até o dia de Cristo. Quando que é isso? É por toda a nossa vida cristã, porque até esse dia de Cristo é o dia que nós estaremos com o Senhor e seremos manifestados no milênio. Vai até todo o milênio, entra no milênio todo, em que nós, como já a esposa de Cristo, estaremos em perfeita comunhão com Ele e estaremos revelando tudo isso que Ele fez com respeito à igreja, as coisas mais excelentes que Ele fez com a igreja. Porque coisas excelentes Ele tem feito com o homem desde que criou, né? Mas as coisas mais excelentes, Ele reservou esse mistério para o momento que é a igreja de Deus, esse desejo que ele tinha desde antes da fundação do mundo. E ele fala no versículo 11, cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus. E é interessante porque ele orando desse modo para os filipenses, ele faz com que os filipenses tenham consciência do cuidado que ele tinha por eles, o porquê que ele estava orando, e eles poderiam agora compreender que Paulo, apesar de estar em cadeias, né, em prisão, ele não estava orando para eles, olha, eu estou orando para que vocês eu possa se libertar daqui para estar com vocês, ou que vocês saiam do problema que vocês têm de pobreza, ou qualquer coisa. Ele não está orando nesse sentido. A oração dele é uma oração que tem a ver com a parte espiritual, é mais importante que qualquer coisa. No mundo nós podemos passar necessidades, ter problemas, as circunstâncias ser adversas, mas a parte espiritual que é tratada e que Deus nos ensina, que nos faz atingir uma compreensão, ter conhecimento e inteligência das coisas que Deus permite em nossa vida durante esse período que estamos aqui atravessando esse deserto, para aprendizado e para que seja tudo no final para louvor, glória e louvor de Deus. As coisas que nós estamos recebendo em Cristo Jesus. E ele deixa bem claro para eles que o fato dele estar preso não foi um problema. Eu creio que muitos ali tiveram a sensação de, agora Paulo preso, nossa, ninguém vai mais ouvir o evangelho, vai ter todo mundo medo de ir preso também por causa do evangelho. Porque Paulo foi aprisionado agora, então, inclusive, tudo indica, quando lemos em Atos e nas cartas, de que muitos evitaram ir visitar Paulo. Ninguém foi visitar Paulo na cadeia, porque tinham medo de acabar ficando por lá também, né? Por causa da fé. Mas ele fala, irmãos,
quero que saibais que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Não foi um empecilho para o Evangelho, a prisão dele. Ao contrário, contribuiu para maior proveito. Por quê? Na prisão, ele teve a chance de alcançar um nível de pessoas que ele jamais alcançaria nas ruas, que seja a guarda pretoriana. Guarda pretoriana, se vocês não sabem, eu sempre falava o que seria essa guarda pretoriana. Fui estudar para ver o que era. O César, né, o César de Roma, que era o grande líder lá deles, né, ele não era um rei, mas ele era um homem com todo o poder. Ele tinha uma guarda própria dele, que chamava guarda pretoriana. Eles eram em torno de mais ou menos, acho que uns 42 mil, se eu não me engano, ou 10 mil, mas era um número grande de soldados especiais, guardas, seria mais ou menos o equivalente à guarda presidencial que nós temos. Por exemplo, tem uma equipe de policiais, de guarda do exército, que guarda, que protege o governante mor do país, né? Isso é normal, é a Guarda Nacional, entendeu? E eles tinham essa guarda, era a tropa de elite, era um grupo de soldados de elite. Ele alcançou eles com o Evangelho. E pelo que parece, né, que a gente lê em Atos, alguns de lá se converteram. Falam de que alguns da guarda pretoriana se converteram. Então, o Evangelho alcançou um lugar que só ele estando na cadeia que ele podia ter acesso a essa guarda, né? E ele tem. E ele está dando, dizendo para eles, olha, essas coisas contribuíram para o maior proveito do Evangelho. Ele fala no versículo 13, de maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. Isso fez com que a guarda pretoriana, vendo que, olha, esse homem está preso aqui, mas ele não está preso por um assassinato, por roubo, ele está preso por uma coisa que não é mal. E eles começaram a dar testemunho de Paulo, de modo que muitos irmãos se animaram com isso e ficaram até alegres que ele estava preso. Vê o versículo 14. Muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as prisões, ousam falar a palavra mais confiadamente, sem temor. Eles estavam com temor, mas quando Paulo foi preso, eles viram que a guarda pretoriana dava bom testemunho e ele estava preso lá por causa de Cristo. Por isso que ele se chama, eu sou um preso de Cristo. Ele não fala que era um preso do César. Não era, ele era um preso de Cristo, porque ele estava ali porque Cristo havia permitido, aberto essa oportunidade de alcançar essas pessoas e falar disso daí. E ele traz uma coisa que eu tenho que falar com muito cuidado isso, mas é uma verdade. A verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e só por contenda, tá? Mas outros de boa mente. Então, nós temos irmãos que pregam por pura contenda, né? É porfia que ele fala aqui. É inveja, tem inveja. Então, eles começam a pregar, fazer umas obras lá para dizer que pregam. E muitos aí pregam até por contenção ou querendo acrescentar mais problemas para Paulo, né? Eles estavam como que opondo a Paulo, dizendo, nós vamos pregar aqui fora e não vamos presos por causa disso. Paulo que foi porque talvez ele tenha feito alguma coisa errada. Eles talvez estivessem dando essa impressão às pessoas ao pregarem, anunciarem a Cristo por contenção. Mas pregar a Cristo por outras maneiras, com outras intenções, com intenção que não seja a correta, a de glorificar a Cristo, é possível sim. E nós temos que, portanto, julgar-nos se nós estamos com intenções secundárias no coração quando estamos pregando o Evangelho, porque podemos cair nesse erro. Paulo não fala para discutir com eles ou para evitar eles, ora por eles. E Paulo, então, sabendo que existia esses que pregavam por contenda e por inveja, ele não se opõe a isso. Contanto que pregue a Cristo, o que importa, ele fala.
contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Então, ele não estava colocando os cristãos, esses que pregavam a Cristo por contenda, ele não estava colocando em oposição. Deixa na mão de Deus. Deus é que julga intentos do coração. Nós não podemos fazer isso. Então, muitas vezes nós vemos irmãos querendo como que expor pregadores que pregam, falando contra eles e maledizendo eles. Não é o jeito correto. A gente vê claramente que Paulo não faz isso. Se eles estão pregando a Cristo, eu digo, uma pessoa que está pregando a Cristo por fingimento, ela pode trazer frutos para Deus? Ela não vai ter frutos. Mas, na realidade, Deus pode usar, ainda que seja um fingimento de uma pregação, para salvar pessoas. Porque o que eles estão pregando, que seja por fingimento, mas se eles estão falando da palavra de Deus, que Cristo morreu por nós, isso é uma verdade. Você pode estar fingindo falar isso, mas mesmo que você esteja fingindo, a palavra que você falou, que é aquilo que Deus fala, né, pode salvar sim. E Deus é que vai cuidar dele de estar fingindo. Mas nós temos que estar, como ele diz lá em cima, aprovando ou julgando as coisas que são mais excelentes e aprovando as coisas que são mais excelentes para sermos puros diante de Deus e sem escândalo algum até o dia do escrito. Perante os homens não ser motivo de escândalo. Esse escândalo, ao dia de Cristo, nós andamos nesse mundo, como nós estamos andando nesse mundo. Ele está falando da coisa prática, ele não está falando de doutrina, de conhecimento de doutrina. Haja vista que ele fala de alguns pregarem Cristo por inveja e porfia. Isso não é pregar com inteligência, mas ele também fala, alguns fazem assim, outros não. Todavia, o que importa é que está sendo pregada a palavra. Como eles vão fazer, mas não quer dizer que eu devo me associar a eles. Entendeu? Ele fala que o que importa, contanto que Cristo seja anunciado, de toda maneira, ou com fingimento ou em verdade, eu me regozijo e me regozijarei de que está sendo pregado. Mas ele não tem comunhão com essas pessoas. Isso realmente nós não precisamos estar lá no meio, junto com esses pastores que pregam de uma maneira equivocada, ou pregam a Cristo, mas com segundas intenções. Eu não preciso estar lá, mas a intenção do coração dele é ele com Deus, que vai tratar no dia de Cristo, se for sincero ou não. Nós temos que ver cada um o seu próprio coração, e isso só é feito de um modo. Como que eu faço para discernir os intentos do meu coração? Porque às vezes pode sair até sem eu perceber que eu estou com segundas intenções. Eu estou com segundas intenções do que eu estou fazendo. Como que eu faço para discernir isso? Quem é capaz de discernir os intentos e os pensamentos do coração? A palavra de Deus. Então, é por meio da palavra, que é uma faca de 2 gumes, que entra e penetra até as juntas e medulas e revela os intentos do coração, do nosso coração. É a palavra de Deus sendo aplicada para nós. Nós que aprendemos a palavra e queremos disseminar a verdade, falar da sã doutrina, nós não podemos fazer isso sem antes aplicar ela para nós mesmos. Porque a palavra é aplicada primeiro para você, daí você pode sair aplicando para os outros. O problema é quando a gente não aplica em nós mesmos e queremos sair aplicando para os outros, isso vira lei. Isso vira legalismo, porque eu estou falando uma coisa que eu não aplico em mim mesmo. E isso nós temos que aprender, né? Nós fazemos isso, às vezes, daí fala, pera um pouco, mas eu falei isso, mas eu também faço isso. Como é que fica? Vou parar de falar por causa disso? Não, eu vou tratar com o meu eu aqui, com o meu interior, diante da palavra de Deus em oração, para que o Senhor limpe disso daí e eu possa, de um modo puro e sem escândalo para os irmãos, pregar a verdade, falar da verdade. E ela, então, vai ter muito mais efeito do que você ficar longos discursos cheios de citações de versículos, como a gente vê frequentemente isso em denominações. A pessoa fica citando versículo após versículo. Como está escrito lá e assim, e pá, e lá, ele fica falando um monte de coisa, mas
não tem substância, porque não tem prática, tem só teoria ali. E o que Deus está pedindo de nós é que nós, primeiro, julguemos e aprovemos as coisas mais excelentes, para que nós sejamos, então, puros diante de Deus e sem escândalo para os irmãos, e então pode ser cheio de fruto de justiça, porque ela foi aplicada inicialmente a nós, e depois a mim, né? A cada um individualmente ela foi aplicada, e aí ela pode ser ensinada como alguma coisa que é um remédio que eu tomei, gente, pode tomar que funciona. Seria mais ou menos isso, né? O médico só receitando, mas nunca tomou aquele remédio. O dia que ele toma, ele fala, nossa, eu receitava isso, hein? Tá louco, coitado dos meus pacientes. Isso já aconteceu comigo. Eu ia receitando no colírio, até que um dia eu tive que pingar aquele colírio. A hora que eu pinguei, aquilo queimava, eu falei, nossa, por isso que os pacientes reclamam, né? Então, nós, na palavra, com respeito à palavra de Deus, ela tem que ser aplicada em nós primeiro, para depois nós a fazermos com muito mais entendimento, trazer diante dos outros toda a verdade que Deus nos tem revelado. Só até aí. Esse ambiente de disputa, muitas vezes é trazido pela ideia que os irmãos podem cair nesse golpe, né? De ver a Assembleia como um lugar de homens, né? Destaque de homens. Porque muitos de nós saímos de denominações religiosas, né? Onde tinha um palco, com fumaça, um líder na frente, com seus capangas atrás, né? Os mais próximos dele. Então, é uma visão religiosa que nós temos daquele palco, daquele homem à frente, daqueles líderes, né? Tal de mentoria, você vai ser mentoriado por aquele contexto gospel que, às vezes, a pessoa sai do meio dele, mas fica uma bagagem ainda que tem que ser purificada. Purificada. E até o conhecimento que vem de lá, também, ele tem que ser purificado. Porque ele não é de todo mal, né? Temos que dizer isso. Mas ele traz muita má doutrina. E o mais perigoso são os elogios. Os elogios. Porque Satanás é muito astuto. Se o irmão tem um dom e os irmãos ficam elogiando ele, esse irmão, esse é o cara, né, como é de costume religioso, o Satanás vai ter mais força para enganá-lo. Porque vai começar a dizer para ele, olha, Deus está te usando, Deus quer que você faça isso, Deus quer te levar. E ele vai começar a achar que realmente tudo que estão dizendo lá é Deus que está falando aquilo, está fazendo aquilo, e ele foi chamado para fazer algo e começa a tomar decisões e atitudes como se fosse o cara, né? O cara, e para frear aquilo ali é difícil. Tudo que se for contra a ele, não concordar, ele vai achar que você está indo contra a obra de Deus que quer realizar na vida dele. Então é muita coisa que acontece por causa de atitudes fora da palavra. Então fica glorificando homens, primeiro que faz mal para o próprio irmão. Você não está amando o seu irmão fazendo isso. Não vai estar amando ele. Talvez até trazendo problema para ele. Porque a carne adora essas coisas. E vai formando nele uma ideia de que realmente Deus falou através do irmão que eu fui chamado, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, que eu sou o cara. E o diabo vai fazer isso. E vai construir ali o grupo. E quando ele vê que aquilo que ele quer realizar não é possível, ou tem alguém impedindo ele vai começar a formar um grupo que concorde com ele, para ele realizar aquele chamado que Deus revelou de alguma forma. Então, é o que Satanás usa, é disputa. Dando para o homem glória para homens, para ele achar que é mais do que o outro irmão, e assim ele formar um grupo para ele. Essa armadilha, olha, é uma grande armadilha de Satanás. Assim. Porque se na oração, como o irmão falou, não houver um julgamento, começar com a tapinha no ombro, olha, Deus está te usando, viu? Deus, fique esperto com isso. Isso não é de Deus. O Espírito Santo não vai ficar dando glória para homens. Ele aponta para Cristo. É esse desejo de fazer, que eu vou fazer, que Deus está me chamando, ponha isso no julgamento. Ponha isso no julgamento. Deixa o Senhor fazer a obra, deixa que o Senhor exalte aquilo que ele deseja, se for o caso de um irmão, o Senhor fazer isso. Ele vai fazer do jeito certo, da forma que esse irmão não vai se prejudicar com isso. Capaz dele colocar até uma prova nesse irmão, uma disciplina bem
um aperto, para ele ficar sempre ali no jeitinho dele ali, enquanto vai usando ele, para evitar que ele se perca. Então temos que deixar Deus fazer as coisas, né? Embora nós tenhamos sentimentos mais... Gostamos de alguns irmãos de maior forma, né? Tem irmão que já gosta mais dele, não no sentido de não gostar do outro, mas estamos mais próximos, temos mais intimidade, né? Isso é verdade. Mas é esse irmão que você tem mais intimidade, você tem que ter um cuidado maior com ele, as coisas que você conversa com ele, as formas que você lida com ele, por causa que você deve amá-lo. E amá-lo, muitas vezes, é evitar de estragá-lo com elogios, com algumas conversas fora de sintonia, que isso vai prejudicar toda a Assembleia. Satanás é muito astuto. A oração deve nos acompanhar nessas coisas. Em tudo que fazemos. É muito bom você ser sincero com seu irmão, em particular, e falar para ele, olha, eu estou pensando nisso, isso e isso, eu acredito que eu estou errado nisso daí, vamos ver se isso é correto mesmo. Se não deu certo agora, vamos parar, vamos deixar o Senhor agir, que a gente vamos estragar tudo. Colocou a mão do homem, estraga. Então, Paulo está preso lá, o cara está daqui. Tá vendo? Eu consigo pregar à vontade, Paulo não consegue. Por quê? Porque o meu ministério é o verdadeiro, dele é o falso. É assim que vai acontecer. Mas sempre depreciar o outro para conseguir subir o daqui. Né? É sempre assim que acontece no meio religioso falso, de engano, e é sempre a proposta de que a pessoa deve buscar conhecimento para Deus, para poder ser um líder. É assim. Só que essas coisas que deveriam não existir mais, quando alguém passa a conhecer o Evangelho, andar na verdade, nessa doutrina, ela às vezes traz essa bagagem com ela, e começa a olhar para a Assembleia da mesma forma que olhava para a denominação. É o princípio da queda. Vai ter problema. Vai ter problema. Porque a Assembleia é um lugar para você descansar da luta, do sofrimento, do que a religião fez. Nós somos colocados ali, né, no lugar de descanso. A fé descansa. A fé não é a fé descansa. A fé não é para a gente ficar com barulho, com bagunça, com perturbação. A fé é para o descanso nosso. Nós estamos ali na Assembleia aprendendo do Senhor, né? Desfrutando de uma bendita posição de um terreno, né? Um terreno de oração ali, de comunhão, que é um privilégio para todos nós. Não estamos dizendo que somos melhor que os outros, não é isso. Mas o entendimento deve nos levar a reconhecer a palavra de Deus, a posição que temos agora, e andar diligentemente nisso. Vigiando todo o tempo em oração, para não cairmos nas armadilhas de Satanás, para nos acharmos que somos alguma coisa, e assim prejudicarmos os irmãos e contaminar os outros. Satanás faz isso o tempo todo, 24 horas. Eu estava lendo com os irmãos Samuel, lá, a vida de Davi, aí tem em 1 Samuel, capítulo 23, está lá Saul. Todo dia ele ficava, todos os dias, Saul estava determinado em matar Davi, todo dia. Saul é a figura daquele que foi ungido, caiu, e agora vive a perseguir as coisas do Senhor. É Satanás, todo dia. Ele está todo dia tentando um jeito de matar aquele que faz a obra do Senhor. Essa é a vontade dele, todo dia. Ele era rei, ele era ungido, né? Caiu, e agora vive para isso. 24 horas. E como ele consegue fazer isso? Quais as armas que ele usa? A estratégia de que fazer um se achar mais do que o outro, né, e se exaltar, e assim ele vai atacando as bases ali, até que faz esse irmão se tornar um empecilho na obra de Deus, achando que está todo sendo o maior sincero possível, como o Lino falou, né? Você ainda acha que você está... Não, mas eu jamais pensei nisso, eu jamais pensei em fazer isso. Não é meus pensamentos, não. Mas as atitudes mostram diferente. Mas quando fala com a pessoa, eu jamais, não, nunca pensei isso, nunca. Mas atitudes mostram isso. Os de fora vê as coisas, às vezes nós não vemos. Nós não vemos. Tem que, uma vez, um irmão chegar, com misericórdia de Deus, Deus agir e falar, olha, pare com isso. Você vai ter problema com isso. Eu assisti isso várias vezes já. Em 4 anos, reunido no nome do Senhor, eu já vi vários irmãos, em algumas ocasiões, falar para o irmão, pare com isso. Você não vai se dar bem com isso. E ele continuar e se dar mal depois. Porque Satanás, ele sabe o nosso interesse, nossos desejos, né, e age ali. Então, pregar o evangelho com malícia, com contenda, Deus realmente pode fazer uma obra ali. Pode realizar, que a palavra será a boca de Deus, não na boca do homem.
Você pode falar da boca para fora, né? Que Jesus salva, mas da boca de Deus não sai assim. E aí? No versículo 17, ele fala, mas outros, na verdade, porque no versículo 16 ele estava falando, aliás, no 15, ele estava falando desses dois tipos, né? A verdade é que também há alguns que pregam a Cristo por inveja e porfia, mas outros de boa mente. Então, você pode pregar o evangelho por contenda, né? Por discórdia, mas outros com boa mente, ou seja, com boa intenção, e outros com má intenção. E no versículo 17, ele fala, mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contenção. Então, está falando desse grupo que age de um modo com malícia, né? Com segundas intenções. Eles falam, por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Paulo não fala aqui qual era o problema que as pessoas tinham contra ele, mas a gente vê claramente que esses falsos estavam pregando de um modo impuro, né, por contenção, eles estavam fazendo isso julgando acrescentar aflição à prisão de Paulo, né? E ele não diz qual é a razão, o que aconteceu. Muito provavelmente, ali, eram irmãos que não concordavam com o que Paulo falava. Você sabe que a doutrina de Paulo não é agora que ela não é bem recebida, né? Já desde o começo existiam pessoas que falavam, aqueles judaizantes, que eram radicalmente contra Paulo. Tentavam, nós vemos nas cartas a Coríntios, a segunda carta a Coríntios, ele praticamente está defendendo o seu apostolado, porque existia um grupo de falsos cristãos, professos judaizantes, que estavam disseminando a ideia de que ele não era apóstolo, porque ele nunca tinha conhecido o Senhor Jesus. E ele defende o seu apostolado. Mas esses que tinham essa coisa contra Paulo, talvez porque Paulo tenha falado de que o velho homem já estava morto e eles queriam achar que ainda podiam continuar. Nós sabemos que as doutrinas perniciosas já logo no início começaram a aparecer, pipocar aqui e ali, né? Alguém falando que Cristo tinha vindo em espírito, não em corpo, os gnósticos, um monte de pensamentos, né? E isso estourou no terceiro ou quarto século da história da igreja, quando veio as ideias mais ainda bizonhas que você pode imaginar, né? Mas o que eles devem ter feito aqui eram pessoas que talvez não concordassem com o uso do véu, como hoje tem, né? Ou que Paulo era um solteirão, que era contra as mulheres e tudo mais. Vamos supor que seja isso. Então, o que eles faziam? Eles tinham que pregar um evangelho que fizesse com que Paulo na cadeia fosse justo, fosse uma coisa correta por causa do evangelho. Então, eles tinham que mudar o evangelho que eles estavam pregando para que o evangelho deles fosse mais ameno do que o de Paulo, para que fosse aceito deles e Paulo sofresse mais ainda na cadeia. Talvez eles não tenham maquinado tudo isso, mas era a intenção do coração, que às vezes pode passar batida naquele que está fazendo isso. Ele nem percebe o que está fazendo, mas se ele tiver diante da palavra de Deus, em oração e tal, a palavra de Deus vai mostrar para ele, olha o que você está fazendo, e ele vai perceber, e vai parar com isso. Porém, Paulo não fala que, para mim, não importa isso, porque não é ele, não é função nossa julgar os intentos do coração de nossos irmãos. Nós só podemos julgar a assembleia e nós só podemos julgar coisas patentes, que são manifestas. Se existe um mal manifesto, esse nós podemos julgar o mal, não a pessoa, nós não julgamos a pessoa, nós julgamos o mal que foi manifesto e nos alimpamos dele através de disciplina, mas amamos aos nossos irmãos. Isso não quer dizer que amamos, porque amamos nossos irmãos, pode vir com doutrina tudo errada, porque eu amo você, deixa passar. Não passa não, porque nós temos que ter o amor, sim, mas a verdade também tem que vir junto com o amor. Eu tenho que amar os irmãos, mas a verdade também tem que ser defendida.
tem que ser colocada diante de todas essas coisas. Então, quando existe uma coisa que não é verdadeira, que está sendo anunciada por contenção ou por inveja, nós temos que ser contra esse procedimento. Mas amar a pessoa, orar por ela, procurar convencer ela, mostrar ela que está errada, tudo, mas sem discussão. Nós, às vezes, queremos entrar em contenda de palavras com essas pessoas, esses que têm intenções obscuras no coração, mas isso só gera contenda, e mais ainda, pior que isso, vai gerar contaminação dos que estão em volta ouvindo, né? Então, uma reunião, por exemplo, e começa a haver debates de ideias entre dois irmãos que se opõem, nunca vai fazer o rebanho ficar contente. Enquanto os pastores brigam, o rebanho está perdido, ele está solto, ele está sem cabeça. E você sabe que um rebanho sem pastor é um rebanho que não sabe o que faz, ele tá perdido, né? Eu creio que o Senhor usa a figura do pastor e do rebanho, porque quem conhece como é uma criação uma criação de cordeiros, né, de animais assim, os carneiros, eles são extremamente dependentes do pastor. Eles não sabem achar água para beber. Você tem que levar eles até a água. Eles não sabem achar onde o pasto para comer. Se você deixar eles num lugar que não tem pasto, eles morrem de fome. Eles não sabem procurar comida. Eles têm que ter o pastor para criar. E o pastor vai e eles seguem o pastor, onde o pastor leva, daí eles... Agora, se os pastores estão brigando, o rebanho está perdido, tá solto. Ele está sem direção. Então, nós temos que prestar bem atenção nisso. Não é lugar, a reunião de assembleia, não é lugar para ficar discutindo opiniões, não é lugar para ficar trazendo contendas. Isso só prejudica o rebanho. Nós temos que estar sempre conscientes de que temos que buscar, julgar e, como o versículo que nós começamos lendo aqui, tem que julgar e aprovar as coisas mais excelentes para que nós possamos ser, para com os irmãos, não ser um tropeço, um escândalo para os irmãos. E isso nós certamente podemos, se ficarmos na Assembleia, agindo como defensores de opiniões. Que seja certa ou errada a opinião. Se nós estamos querendo defender ela a todo custo, a custo do próprio rebanho sofrer, nós não estamos sendo bons pastores do rebanho, né? Então, é importante isso. Nós temos, no versículo 18, que ele fala, mas que importa, contanto que Cristo seja anunciado de toda maneira, ou com fingimento, ou em verdade, nisso me regozijarei ainda. Ele continua dando graças a Deus, porque está sendo pregado o evangelho, ainda que defeituoso. E ele fala, porque sei que disto me resultará salvação, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo. Aí está a palavra salvação de novo, né? Eu me lembro uma live que falamos do batismo, e alguém falou, depois que terminou a reunião, eu vi no chat, né? Alguém tinha postado, mas eu continuo achando que... Depois 2 versículos. Um versículo era, arrependei-vos, sede batizados, para que sejam salvos. Está vendo? O batismo salva. Depois de tudo que foi falado, que o batismo é terreno, não salva, o batismo é para esse mundo, é você entrar no terreno da profissão, ele falou, mas aquele versículo está dizendo que salva. Nós fomos salvos, nós estamos sendo salvos e nós seremos salvos. Isso é uma verdade. A palavra de Deus, no Novo Testamento, quando fala de salvação, a maior parte das vezes não está falando da salvação eterna que nós tivemos em Cristo Jesus. Não está falando dessa salvação. Ele está falando da salvação presente, contínua, que é na nossa vida aqui na Terra. Nós estamos constantemente sendo salvos de perigos, sendo salvos pelo Senhor de situações em que poderíamos estar com grandes problemas, sendo salvos da má doutrina, do lobo e tudo mais. Então, quando lerem
salvação, se nós pensarmos que a palavra salvação na Bíblia tem só um sentido, que é a salvação eterna do crente, nós estamos com um grande problema aí, porque não vai dar para conciliar os versículos mesmo. Se você pensar que tudo que escreveu salvação é a salvação que nós nunca perdemos, que Cristo conquistou para nós, então esse aqui é um exemplo disso. Ele está falando aqui, Paulo, porque sei que disso me resultará a salvação. Ué, Paulo não é salvo? Ué, mas se salvação é a salvação eterna do crente, Paulo está dizendo que ele vai ser salvo ainda. Isso me resultará em salvação. Como assim? Que salvação é essa que Paulo está falando aqui? Paulo estava preso, prestes a ir diante do tribunal romano, onde ele teria que se defender das acusações que eram feitas. Ele iria ser salvo de negar o nome de Cristo. Ele fala, inclusive, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, de que naquele dia ele não negasse o Senhor diante dos homens. Essa é a salvação da tribulação, dos problemas que ele estava passando com essa prisão. Mas ele tinha confiança de Deus. Agora, isso de modo nenhum, Paulo estava falando que ele ia ser salvo. A salvação dele, da alma, seria da alma e do espírito, né? A salvação dele como cristão ia acontecer, ia resultar. Não. Ele está falando de salvação de um problema que estava à frente para ele. Ele ia ser libertado, salvo desse problema, por meio das orações dos irmãos e o socorro que o próprio Espírito de Deus o seguraria naquele momento diante daquele tribunal romano. Veja que o versículo 20 fala dessa intensa expectação e esperança de que em nada serei confundido. Antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida ou seja pela morte. Ele estava disposto a entrar diante daquele tribunal, sabendo muito bem que, muito provavelmente, ele ia ser martirizado. Porque era o que estava acontecendo. Todos os cristãos que eram acusados pelos judeus e acabavam presos por causa eles pressionavam as autoridades romanas a prender os cristãos, porque a perseguição vindo diretamente de Roma, sem influência judaica, veio mais tarde, viu, gente? Veio mais tarde. Mas aqui na fase inicial, aqui, a perseguição maior que eles tinham era por parte dos judeus. Os judeus é que eram contra os cristãos porque eles estavam pregando aquele embusteiro, como eles chamaram, em Atos ele fala, aquele embusteiro que eles falam de Cristo, aquele homem embusteiro, eles chamam, se eu não me engano, esse nome que eles usam. Mas eles não aceitavam a Cristo. Eles falaram que pagaram os guardas para dizer que ele tinha sido ressuscitado e contaram uma historinha lá para tentar convencer as pessoas de que a ressurreição era mentira, Jesus não tinha ressuscitado. Porém, ele apareceu aos discípulos e deu testemunho, e eles começaram a dar esse testemunho. A hora que eles começaram a dar esse testemunho é que eles começaram a ser presos. Veja bem, os dois primeiros, João e Pedro, são presos porque estavam dando testemunho na porta do templo daquele aleijado que, pedindo esmola, ele falou, olha, dinheiro eu não tenho, ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus, levante e anda. Ele levantou e andou e saiu louvando a Deus. E aí, então, ele começou a pregar a Cristo, que aquele que ressuscitou dentre os mortos, pronto, já veio, foram atrás da coisa, esse cara está querendo criar sedição aqui, prende ele. E prenderam Pedro, prenderam João, eles foram soltos, falaram, não fale mais desse nome, eles voltaram a falar, foram presos de novo, voltaram a ser soltos miraculosamente na segunda vez, porque as cadeias se romperam e eles saíram, mas não conseguiram segurar o que era a verdade, entendeu? Mas a maior oposição eram os judeus. E Paulo aqui sabe muito bem que diante de um tribunal romano, apesar de ele ser um cidadão romano, ele podia ir ser entregue ao martírio mesmo. Então ele sabia que a expectação dele, a intensa expectação dele e esperança é de que ele não fosse confundido, ele não negasse a Cristo, e que Cristo fosse, tanto agora, enquanto ele estava vivo, como depois,
como sempre, ele seria engrandecido no seu corpo, através da vida que ele tivesse, ou mesmo que ele viesse a morrer, ele estaria engrandecendo o nome de Cristo. Isso completa plenamente a confiança que Paulo tinha de que o Senhor ia guardar ele naquele dia. Ele não tinha confiança em si próprio. Nós podemos pensar, bom, Paulo estava tranquilo, né? Do jeito que ele fala daqui, do mistério, de todas as revelações, um homem que chegou até o terceiro céu, viu coisas que nem dá para falar entre os homens, e tão elevadas que eram, ele não vai ter problema nenhum. Ele sabia que ele não podia confiar nele mesmo. Ele fala, nas suas orações, ele fala aqui, pela vossa oração e pelo socorro do Espírito de Jesus Cristo, ele não ia negar lá na frente. Ele ia ser salvo de fazer a pior coisa que um cristão podia fazer, que é negar o nome de Cristo. Então, nós vemos claramente aqui que Paulo tinha perfeita confiança, não em si próprio, mas nas orações dos irmãos e no Espírito Santo, guardando ele nesse momento de grande prova que ele ia ter diante desse tribunal humano, né? E aí ele começa a falar de viver, para mim, viver é Cristo e morrer é ganho. Isso dá, acho que, toda uma reunião sobre esse assunto. Isso eu acho que vai ter que ficar para a próxima. Né? Nós temos mais 3 minutos. Eu estava pensando aqui, e a verdade nunca vai ser popular, né? Nunca nós vamos ver o evangelho genuíno nesse mundo ser recebido. Nunca imagine que a cristandade um dia vai abrir os olhos, e isso não vai acontecer nunca. Ela está aí para isso, para crescer, né? Como uma grande árvore. E quando cair a Babilônia, né? Caiu a grande prostituta, não é pequena. Então, quando nos apartamos do sistema religioso, temos que entender que estamos num momento de fraqueza. Estamos em fraqueza. E o testemunho que nós, participantes disso, damos é em ruína. O testemunho da igreja atual, a cristandade em geral, né, quando estamos inseridos nela, não é muito agradável aos olhos do Senhor. Então, estando reunido ao nome do Senhor, temos que entender que 2 ou 3, a sua assembleia que você participa, ali é um privilégio, não importa a expressão que tenha de números, ou seja grande ou pequena. E ali é o amor de Deus que foi derramado em nossa vida e nos preserva, né? Como diz, me resultará salvação, que não é salvação de salvação eterna, me resultará uma preservação, serei preservado. Pode traduzir assim também algumas palavras salvação na Bíblia como ser preservado. Só o fato de você ter abrido os olhos para a verdade, ser apartado do sistema, agora você está sendo preservado na verdade, né? Então, isso já é um grande privilégio. Olhe para essa verdade, que você agora, fora do engano, está sendo preservado no amor de Deus, de forma que você pode discernir as coisas mais excelentes. Então, é algo que vale a pena, seja a quantidade que seja de irmãos que a sua assembleia esteja, ou que você esteja visitando, conhecendo a assembleia, olhe para esse lado. Olhe para essa verdade. Saiu do engano e agora você está na verdade, sendo preservado até o dia de Jesus Cristo. Até aí. Bom, irmãos, nosso tempo já está chegando ao final. Podemos escolher um hino. 50. Opa, veio com a colinha já, hein? Esse é um dos hinos preferidos. Nós cantamos esse hino hoje aqui na reunião.
amor sublime tiveste, Jesus, esse admirável amor sem igual. Quando provaste a morte na cruz, para salvar-nos do juízo eternal. Oh, que amor, oh, graça sem par, que a ti moveu para nos salvar. Oh, que amor, oh, graça sem par, amor tão singular. Oh, duvidar não podemos jamais esse insondável amor, ó Jesus. Em ti achamos perdão e a paz, temos acesso ao reino de Deus. Oh, que amor, oh, graça sem par, que a ti moveu para nos salvar. Oh, que amor, oh, graça sem par, amor tão singular. Cristo, Senhor soberano e Deus, nos redimiste por graça e favor, nos garantiste entrada nos céus, ao Pai nos levas com laços de amor. Oh, que amor, oh, graça sem par, que a ti moveu para nos salvar. Oh, que amor, oh, graça sem par, amor tão singular. Damos louvor ao teu nome, ó fiel, pois somos gratos a quem tanto amou, que nos salvou de uma morte cruel e um novo cântico em nós colocou. Oh, que amor, oh, graça sem par, que a ti moveu para nos salvar. Oh, que amor, oh, graça sem par, amor tão singular. Bom, boa noite, irmãos. E o Senhor permitindo, sexta-feira, nós continuamos a partir do versículo 21. Vamos dar graça, irmãos, para encerrar? Nosso Deus, nosso Pai, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, te damos graças, Pai, por tão grande sacrifício que tu fizestes, dando seu Filho por nós na cruz. E te agradecemos, Pai, por permitir estarmos reunidos por esse meio, podendo levar a palavra do nosso Senhor para todos que estão nos ouvindo e para aqueles que ainda irão nos ouvir por meio do canal. E agradecemos esse privilégio de poder compartilhar com os irmãos um pouco da verdade que é a palavra de Deus. Te damos graças, Pai, por tudo que tem nos permitido fazer, e agradecemos por tudo, pelo bendito e precioso nome de seu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. 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 Boa noite, irmãos. Se Senhor permitindo, estamos de volta aí sexta-feira.